já se converteu, para que ele anuncie o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mundo que nós estamos vivendo hoje é um mundo conturbado e perturbado. E a tendência do mundo é ficar pior. O mundo não vai melhorar. Para quem não sabe disso, fique você sabendo. O mundo não vai melhorar. E por que ele não vai melhorar? Porque o mundo não quer Deus. O mundo não quer Cristo. O mundo não quer respeitar a palavra de Deus, as ordenanças do Senhor. E a razão pela qual isso acontece é como diz Deus na sua palavra. Ele diz o seguinte, que o ser humano, a humanidade, ela quebra a aliança eterna. Quebra a aliança eterna. Eles não obedecem à mensagem do Evangelho. Lá em Jeremias, a Bíblia fala que quando Israel estava cometendo pecado, que Deus mandava os profetas madrugando e enviando para eles mudarem de caminho, para evitar que eles fossem parar no cativeiro. Mas Israel não deu atenção, e nem Judá deu atenção. E sabe o que aconteceu? Veio o cativeiro. E eles ficaram presos 70 anos debaixo do cativeiro. E por quê? Por causa da desobediência, por causa da ausência de amor a Deus. Israel não quis saber de obedecer a Deus e foi parar no cativeiro. E o homem, o ser humano de hoje é a mesma coisa. O homem de hoje, ele só vive debaixo do pecado, debaixo da iniquidade. A Bíblia fala, lá em Romanos capítulo 6, que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então não tem como uma pessoa ter comunhão com Deus, não tem como uma pessoa glorificar a Deus se ela viver no pecado. Se ela viver no pecado, a comunhão com Deus é quebrada. Ela não existirá. Não vai existir. Mas se você... A Bíblia fala que nós andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É verdade, glória a Deus. Você entendeu? Então precisa que haja da parte do ser humano uma vontade e um desejo de estar com Deus, uma vontade e um desejo de glorificar a Deus. Por isso que eu falei para você no começo, que esse mundo aqui não vai melhorar. Tem muitas pessoas hoje que estão com esperança de dias melhores. Dias melhores virão, dias melhores acontecerão. Não vai existir, meu amigo. Quem lê a Bíblia e conhece a Bíblia, sabe que dias melhores não virão. Pelo contrário, dias piores virão. E por que eles virão? Eles virão porque o ser humano está se afastando de Deus a cada hora que passa. Meu amigo, essas coisas que andam acontecendo aqui no mundo, terremoto, queimada para tudo quanto é canto, calor intenso, forte e contínuo. Isso aí é, na verdade, o princípio das dores, como Cristo falou. É o princípio das dores. E a tendência disso aqui é piorar. Se nós já tivemos uma pandemia aí, que durou 2 anos, 3 anos, que foi o coronavírus, que fechou praticamente todo o planeta Terra, vai ter doença aí, meu amigo, que vai levar bilhões de pessoas. Bilhões de pessoas. Vai fazer tudo o que está acontecendo aqui virar brincadeira. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós vemos lá que tem muita desgraça acontecendo. E ó, se você for olhar para o sol, por esses dias, você vai ver o sol vermelho, a lua vermelha à noite. Amém. Isso já está lá em Apocalipse.
E não é nem o começo. Por isso, meu amigo, não há sinais de melhora para o mundo. O mundo não está tendo melhora. Glória a Deus. Tá? O mundo não vai ter melhora. A única esperança do mundo melhorar seria por intermédio da palavra de Deus. O ser humano reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo a divindade de Deus de Cristo. Mas o ser humano não reconhece a divindade de Deus de Cristo. Pelo contrário, eles rejeitam a palavra de Deus. Você sabia que tudo que está escrito em Apocalipse podia ser evitado? Eu estava lendo o livro de Apocalipse esses dias, aquele monte de coisa ruim acontecendo, e eu vi que Deus falou assim na sua palavra, ó, e não se arrependeram das suas obras, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, e nem dos seus adultérios. Então, quer dizer, estava fácil de resolver o problema, como está fácil hoje. Deus não está pedindo para você carregar uma cruz na costa, porque isso Jesus Cristo já fez por você. Deus não está pedindo para você fazer sacrifício, porque a Bíblia fala que o sacrifício para Deus é o espírito quebrantado. Deus não tem prazer em sacrifício. Isso já existia no Velho Testamento, com Moisés, e não funcionava direito. Mas o sacrifício para Deus é o espírito quebrantado. É uma pessoa arrependida dos seus pecados. É uma pessoa que reconhece que Jesus Cristo é o Senhor. Reconhece. Olha a fila da boia aí, como é que é, ó. O pessoal só fica aqui para a não ser por ele. encher a barriguinha. Você tem que compreender isso aqui, meu amigo. Olha o pessoal aí, ó, correndo atrás de comida. É isso que Deus queria para eles? Não é. O que é que Deus queria para eles? Deus queria encher os bolsos deles, queria encher a casa deles de comida. Mas a maioria aí está assim nessa situação, não é por causa do governo, não. Sabe por que é? Por causa de prática de religiosidade errada. A maioria toma passe em terreiro de Umbanda, de Candomblé, vai no espiritismo. Né? E aí tem o espírito de cachaça que entra nele. Aí o cara passa a ter desejo de ficar na rua, fedendo. E bebendo pinga e cachaça. É um espírito mau. Você entendeu? É um espírito mau. E por quê? Porque eles largam a Deus, largam a Cristo, para ir servir o que não presta, os terreiros de mãos de Umbanda e de Candomblé. Meu amigo, você tem que entender o seguinte: Deus, Ele só está onde está a sua palavra. Deus só está onde está a sua palavra. Portanto, se você vai num lugar lá e a Bíblia não é referenciada, e Jesus não é a principal pessoa ali, ou a única, né? Então saia daquele lugar, porque Deus não está ali, tá bom? Saia daquele lugar lá, porque Deus não está lá. Porque Deus só está onde está a sua palavra e onde está sendo anunciado o Evangelho de Cristo. Porque Deus, Ele elegeu a Jesus Cristo para ser Senhor de vivos e de mortos. Jesus é Senhor de vivos e de mortos. Então, Jesus não é apenas Senhor só de vivos ou só de mortos. Ele é Senhor de vivos e de mortos. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos. Por isso você não pode menosprezar esse nome, meu amigo. Você não pode menosprezar esse nome, porque esse nome é precioso. Esse nome é maravilhoso. Esse nome tem poder. O nome de Jesus tem poder. Glória a Deus, é. Há poder no nome de Jesus. E quando você reconhece esse poder, reconhece essa divindade, você passa a ser abençoado e Deus passa a ter o olho dele em você. É verdade. Você entendeu? Então, meu amigo, procure entender o quanto que você é importante para Deus e para Cristo. Não fica aí imaginando, acha que você está na mas sarjeta, eu tenho medo. só porque você está caído. Porque tudo que sabe abaixar. Você não presta para Deus, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que mais vale uma alma arrependida do que toda uma nação pecadora. Como é que é, pregador? Mais vale uma alma arrependida do que toda uma nação pecadora. É verdade.
Deus não quer saber de quantidade, Deus quer saber de qualidade. Isso está expresso na Bíblia, lá no dilúvio. No dilúvio, quando o dilúvio aconteceu, havia milhões de pessoas naquela época de Noé. Milhões de pessoas. Mas quantos se salvaram? Só 8. Só 8. Porque a Bíblia fala que andou não é com Deus. Andou não é com Deus. Ele e a sua família. Tá? E aí Deus anunciou o dilúvio para Noé. Falou assim: Noé, eis que o fim de toda a carne é vindo. Prepara uma arca. Lá no Novo Testamento, em Mateus, Jesus falou assim, ó: assim como foi nos dias de Noé, comiam e bebiam e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e fechou a porta e veio o dilúvio e matou a todos. Você entendeu? Olha só, aí você tem que compreender. Você tem que compreender essa questão aí. Deus não está atrás de quantidade. Deus está atrás de qualidade. A Bíblia fala, pela boca de Cristo, lá em Mateus: há júbilo no céu por um pecador que se arrependa. Os anjos fazem festa lá no céu quando o pecador se arrepende dos seus pecados. É verdade. Certo? Você tem que compreender essa questão. A alma do ser humano, meu irmão, tem muito valor. Tem muito valor para Deus. Então sabe que tem valor? Que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar a humanidade. É. A Bíblia fala em João 3,16, diz o seguinte: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo, não é a questão que Ele está amando o mundo do jeito que Ele é, não. Porque Deus não ama, né, a pessoa que não se arrepende. Tá? Deus é recíproco. Se você ama Ele, Ele ama você. Se você o desprezar, Ele também te despreza. Se você não gostar dele, Ele também não gosta de você. A Bíblia fala que o soberbo, Deus conhece ele de longe. Deus conhece de longe. E também diz a Bíblia, lá em Timóteo: o Senhor conhece os que são seus. A qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. É verdade. A qualquer que profere o nome de Cristo, largue da iniquidade. Se você é crente, se você é de Jesus, se você já aceitou em Cristo, larga do pecado. Não fica aí trilhando dois caminhos, não. Em cima do muro, não. Como que está um pé na igreja e outro no mundo, né? Como diz o ditado, crente Raimundo. Está na igreja e outro no mundo. Fique firme com Jesus, porque Deus não gosta de pessoa de coração dobre. A Bíblia fala, lá em Mateus: quem pega no arado e olha para trás, não é apto ao reino de Deus. Quem pega no arado e olha para trás, não é apto ao reino de Deus. E lá em Apocalipse, a Bíblia fala: ou tu és quente, ou tu és frio, mas se você for morno, vomitar-te-ei da minha boca. É verdade. Você entendeu? Ou você é quente, ou você é frio. Mas se você for morno, Deus vai vomitar você da sua boca. E Ele não vai poder ter você por inocente. Tá? A Bíblia fala que é o culpado, o Senhor não tem por inocente. E é culpado de Cristo, pelo sangue de Cristo, todo aquele que ouve a palavra e não cumpre ela. A própria Bíblia fala lá em Mateus, né? Se alguém ouvir as minhas palavras e não cumprir ela, eu vou assemelhar, aqui se assemelha esse homem. Se assemelha a um homem que edificou uma casa sobre areia, e veio os rios, veio o vento, veio a enxurrada, e derrubou aquela casa, e foi grande a sua ruína. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, eu assemelharei ao que é semelhante. Ele é semelhante a um... Tá marcando, tá gravando. Ele é semelhante a um que edificou a sua casa sobre a rocha. Deu o vento, deu a enxurrada, deu a chuva, mas não aconteceu nada. Por quê? Porque ela estava edificada sobre a rocha. Glória a Deus, é verdade. E sabe quem é essa rocha? É Jesus. Jesus é a rocha. Jesus é a rocha. Ele é a rocha da nossa salvação. Quem está firme em Cristo, quem está em Cristo, está firme na rocha.
Mas quem está sem Cristo, sem Deus, está em cima da areia. Está em cima da areia. Movediça ainda, hein? E movediça ainda. Isso aqui é o pior. Vai ser engolido. Por isso você tem que saber de que lado que você está, meu amigo. Ou você está do lado de Cristo, ou você está do lado do mundo. A Bíblia fala que o mundo passa com as suas paixões e concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É verdade. Então esse mundo vai terminar. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Está debaixo do poder do diabo, do poder das trevas. O mundo, meu amigo, não tem nada para oferecer de bom para você. Ele tem algo para oferecer de pecaminoso. De pecaminoso ele tem. E é bastante coisa. Mas é de pecado. Mas coisa boa, que leva você a Deus e a Cristo, a salvação, o mundo não tem nada para oferecer. Certo? Não tem nada para oferecer. Tá bom. Deixa eu trocar a pilha no microfone. Vai falando aí, deixa eu trocar a pilha. Deixa eu trocar a pilha, mano. Não, isso é marmita. Tá certo? O irmão vai trocar a pilha ali do microfone. E eu vou falar verbalmente, mas eu espero que você entenda, tá certo? Pregação de praça pública e pregação de rua, é tudo assim. A gente tem que improvisar às vezes, né? Aí não tem recursos técnicos no financeiro para fazer uma coisa assim diferenciada, tá bom? Então nós temos que virar com aquilo que a gente tem, né? Tá bom? E aqui é difícil de pregar, viu? Aqui é difícil de pregar. Aqui você está com vontade de pregar aqui, você tem que estar com coragem, viu? Com coragem e com vontade, porque se não tiver, aqui é um tormento que não acaba nunca, mesmo. É barulho, é bagunça, é gritaria, né? É briga, é cheiro mal. Aqui é difícil, velho. O cara para pregar aqui ele tem que estar com humor e tem que estar com vontade, senão não vai não. Tá certo? E paciência também. Tá certo? Você que está aí do outro lado aí, ó. Eu vou passar o vídeo para você depois. Eu vou pedir para você, encarecidamente em nome de Cristo, compartilhe esse vídeo, dê os likes, se inscreva no canal. O nome do canal é José Roberto Almeida 6474. Tá? Se você quiser contribuir com alguma coisa, ajudar, o Pix do canal é 103-846-978-36. Tá bom? E Deus vai te abençoar ricamente com tudo isso aí. Continuando a palavra, tá? Então, como eu disse para você aqui, esse mundo aqui, diz a Bíblia, ele jaz no maligno. Jaz no maligno. Então não tem mais